Olá, bem-vindos ao Estudo em Casa. O meu nome é Joana e hoje estarei convosco em mais um blog de estudo meio e cidadania de 3º e 4º anos. Vamos começar, como é habitual, por ler o plano para saber o que é que vamos explorar no blog de hoje. Acompanha-me então até ao quadro. Hoje vamos começar a falar do período da expansão marítima portuguesa. Vamos falar de um período da história de Portugal, desde a conquista de Ceuta até à passagem do Cabo da Boa Esperança. Vamos reconhecer as unidades de tempo, década e século e vamos conhecer personagens e aspectos da vida em sociedade relacionados com factos relevantes da história de Portugal. Hoje, em particular, sobre a época da expansão marítima portuguesa. Estão prontos para começar? Então, vamos lá. Há cerca de 600 anos, o conhecimento sobre a Terra, sobre o nosso planeta, era muito limitado. As populações do continente europeu, da Europa, sabiam da existência do norte de África, de uma parte da Ásia e de uma pequena parte da América do Norte. Tudo o resto era mundo desconhecido. Então, reparem, há cerca de 600 anos, o conhecimento que os europeus, as pessoas que habitavam no continente Europa, era muito diferente daquele que temos atualmente. Ou seja, o território do planeta era praticamente desconhecido. Através deste mapa que está disponível na aula digital e que está intitulado como o mundo conhecido dos europeus no início do século XV, conseguimos ver aqui assinalado a laranja, neste tom mais escuro, aquele que era o mundo conhecido dos europeus no século XV. E reparem que, de facto, o conhecimento dos europeus do mundo limitava-se então à Europa, uma parte da Ásia, o norte de África, uma pequena e mesmo pequena parte da América do Norte e, acreditem ou não, naquela época, inclusivamente, acreditava-se que, por exemplo, o continente africano, este aqui, África, que tem a forma da orelha de um elefante africano, acreditava-se na altura que este continente se estendia para sul e que não havia qualquer ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Isto para vos dar uma ideia de como o mundo era naquela época desconhecido para os europeus, em particular para quem habitava no Reino de Portugal. E como é que era Portugal nesta época, no século XV? Pois é, Portugal era um reino que estava em paz, mas extremamente pobre, ou seja, não havia riqueza. O nosso reino, o Reino de Portugal, estava então empobrecido. A expansão do reino, ou seja, o alargar dos territórios de Portugal, conquistar novos territórios, foi uma ideia que surgiu exatamente para resolver este problema da pobreza. Através de um vídeo da escola virtual, intitulado Como era Portugal no século XV, vamos estar atentos a qual era a situação do reino de Portugal naquela época, quem é que estaria a reinar, qual seria o rei nesta altura, como é que estava o país e que soluções é que se arranjou para este problema da pobreza. Vejam então este vídeo com muita atenção e tentem estar atentos a estas questões. Estão prontos? Então vamos lá. Nos inícios do século XV, Portugal era um país independente e em paz. Reinava Dom João I. Contudo, as consequências da fome, peste e guerra do século XIV ainda se faziam sentir. Portugal era um reino pobre. Havia falta de metais preciosos, ouro e prata, para cunhar moeda e escasseavam os cereais para alimentar a população. Para este problema só havia uma solução: procurar estes bens noutras paragens, navegando pelos mares. Eis que se inicia a expansão marítima portuguesa. Então, como acabámos de perceber, havia um problema no Reino de Portugal. E o que é que foi esta época da expansão marítima portuguesa? A época da expansão marítima portuguesa teve por objetivo o alargamento do território português para outros continentes. Então, para viajarem de Portugal para outros continentes, que via é que os portugueses daquela época tinham? Pois é, o nosso país tem a tal longa linha de costa e, por isso, os portugueses aperceberam-se que para conhecer o mundo era mesmo necessário navegar no oceano. E qual é o oceano que banha Portugal? Ainda se recordam? Muito bem, o Oceano Atlântico. A família de Dom João I, o reino desta altura,
teve um papel muito importante. Não sei se conhecem o monumento que vos apresento aqui, é o Padrão dos Descobrimentos, está situado em Lisboa, junto ao Rio Tejo, e foi o infante Dom Henrique, um dos filhos de Dom João I, quem ficou encarregue da expansão marítima, de toda a organização da expansão marítima. E é por isso que no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, junto ao Rio Tejo, podemos ver uma estátua do infante Dom Henrique, o filho do rei, Dom João I, que está em grande destaque na proa daquela que seria a representação de uma embarcação. O Padrão dos Descobrimentos é um elemento que faz lembrar aqui uma embarcação, uma nau, uma caravela, e tem então à frente da embarcação aquele que foi o grande responsável pela expansão marítima, pela sua organização. Quem foi? O infante Dom Henrique, filho do rei, de Dom João I. E quem foi, afinal, o infante Dom Henrique, o navegador? Através deste vídeo da Escola Virtual, vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor a história desta personagem tão importante na nossa história. Nasci na cidade do Porto em 1394. O meu pai era o rei Dom João I e a minha mãe, Dona Filipa de Lencastre. O meu epíteto, o navegador, está relacionado com a minha participação no projeto da expansão marítima portuguesa. Na verdade, fui eu que coordenei o projeto, organizando muitas das viagens marítimas de descoberta no norte da África e no Atlântico. O meu interesse pela navegação levou-me a trazer para Portugal homens sábios em várias ciências, como a cartografia e experimentados nas técnicas de navegação. Fui eu também que organizei o povoamento das ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores. Enfim, descobri terras e explorei-as. Quando faleci, em 1460, já os portugueses tinham chegado até à Serra Leoa. Então, como acabámos de perceber, de facto, o infante Dom Henrique, o navegador, teve de facto um papel de grande destaque na época da expansão marítima portuguesa. Tal como ele, no Padrão dos Descobrimentos, estão então representadas, na forma de estátua, outras figuras que tiveram algum destaque nesta época. Navegadores, colonizadores e, como perceberam, foi também o infante Dom Henrique que trouxe para o Reino de Portugal cartógrafos e outras pessoas experientes nas artes da navegação. Assim, deu-se o início daquilo que hoje em dia chamamos a globalização, aquele momento em que vários continentes do mundo se encontram unidos através dos oceanos, porque era possível viajar nos oceanos e passar de continente em continente, ou seja, realizar viagens intercontinentais. A época da expansão marítima portuguesa pode, assim, ser considerada um grande contributo para a humanidade. E porquê? Porque os povos que habitavam os vários continentes da Terra passaram a ter contacto e a conhecer-se uns aos outros. Trocaram técnicas, hábitos e produtos entre si. Também já vimos noutros momentos da história de Portugal, da Península Ibérica, que o facto de termos contacto com outros povos pode sempre trazer grandes avanços para uma comunidade, verdade? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Temos até aqui uma imagem de um biombo em que conseguimos perceber como é que as pessoas no Oriente, mais tarde, conseguiam representar os europeus que chegavam ao Japão. Portanto, a forma como representavam os europeus naquela época. Agora, a localização geográfica de Portugal foi, de facto, determinante para a expansão através do oceano. Porquê? Portugal, como vos disse, é um país com uma longa linha de costa, onde já existiam bons portos e ficava perto de África. Ficamos muito próximos de África, certo? Por outro lado, por termos este contacto com o mar, os portugueses já tinham uma relação muito forte com o mar, que é uma fonte de recursos muito importante, a prática de atividades como a pesca ou o comércio marítimo contribuíram para o sucesso dos portugueses nestas viagens. Agora, o contacto com os muçulmanos, por exemplo, permitiu aos portugueses partilhar conhecimentos sobre navegação marítima e sobre instrumentos náuticos. Ou seja, mesmo aqueles contactos que tivemos com outros povos antes deste período da época da expansão marítima portuguesa contribuíram para que estivéssemos preparados para esta enorme aventura. Ok? Então, vamos tentar perceber o que é que o contacto com o povo, como os muçulmanos, nos permitiu
nesta época da expansão marítima portuguesa. Vamos explorar este tema através de um vídeo intitulado O Início da Expansão Marítima Portuguesa, Instrumentos e Técnicas de Navegação. Um vídeo que está disponível na Escola Virtual. Prestem então muita atenção. Estamos numa amena manhã de maio do ano 1445. A nossa caravela está de saída do porto de Lisboa para explorar um pouco mais a costa ocidental africana. Temos de navegar para sul, mas como podemos saber se vamos na direção certa? A bússola indica o norte magnético. Como os marinheiros pretendem seguir para sul, devem navegar no sentido contrário. A nossa caravela estava a navegar velozmente, mas as correntes marítimas estão a ficar muito fortes. Para continuarmos viagem, temos de nos afastar da costa. Como vamos orientar-nos sem terra à vista? A navegação astronómica permitia aos marinheiros orientarem-se pelas estrelas em alto mar. De dia, pelo sol. E à noite, pela estrela polar. Mas para se orientarem pelas estrelas em alto mar, precisavam de instrumentos. Um astrolábio. É mesmo o que preciso. Vou alinhá-lo com o horizonte e com o meu olhar. Oriento a régua para a estrela polar e vejo o valor indicado. Uso esse valor para, numa tabela astronómica, descobrir a que latitude estamos, 26 graus. Esta latitude é conhecida. Estamos em frente ao Rio do Ouro, na costa africana. Continuamos na rota certa. Para além do astrolábio, o quadrante e a balestilha também permitiam a orientação pelos astros. Esta manhã foi calma e viajamos bem, mas começam a levantar-se ventos fortes e contrários. A nossa caravela é leve e não avança. Como continuaremos para sul? A bolina é uma técnica de navegação em zigue-zague que permite às embarcações avançar mesmo com ventos contrários. As caravelas, embarcações pequenas com velas latinas ou triangulares e leme à frente, eram fáceis de manejar de acordo com esta técnica. Vencemos todos os obstáculos e chegamos a bom porto. Temos de registar esta experiência para ajudar os navegadores em viagens futuras. Como faremos? As cartas náuticas eram mapas que forneciam informações para a navegação, nas quais estavam assinaladas a orientação das correntes marítimas, a profundidade das águas ou as linhas de rumo das viagens. Os portulanos forneciam dados importantes sobre o relevo costeiro e os principais portos onde os marinheiros poderiam parar para se abastecerem de água e de alimentos. Estas técnicas e instrumentos de navegação, entre outros fatores, possibilitaram aos portugueses serem o primeiro povo a aventurar-se na expansão ultramarina. Então, como percebemos, até o contacto com povos como os muçulmanos, que ocorreram muito tempo antes do período da época da expansão marítima, permitiram que os portugueses tivessem alguma preparação. E por isso, houve aperfeiçoamento e progresso. Os conhecimentos marítimos foram então aperfeiçoados e foram criadas novas embarcações, a caravela e a nau, preparadas para viagens longas. E volto então a recordar-vos que estas embarcações podiam ter que fazer as tais viagens entre continentes. São viagens de longa distância. E assim foram criadas embarcações como as caravelas e as naus. Através desta imagem, um esquema de síntese disponível na escola virtual, podemos comparar estas duas embarcações. A caravela, típica da época século XV, e a nau, mais comum a partir do século XVI. Agora, em relação à caravela, é uma embarcação rápida e leve. Já a nau é uma embarcação maior e mais resistente. Já vamos perceber porquê. Em relação à caravela, tem as tais velas triangulares ou latinas que permitem navegar com ventos contrários, como ouvimos no vídeo fazer aquela técnica que se chama bolina. Já as naus estavam equipadas com armas e canhões.
Depois, em relação às caravelas, transportavam um menor número de pessoas, carga e mantimentos. Já as naus transportavam um maior número de pessoas, carga e mantimentos. Não esquecer que para estas viagens longas era necessário levar mantimentos, portanto, alimentos, por exemplo, para que durante a viagem os navegadores e todas as pessoas a bordo da caravela ou da nau tivessem os bens que necessitam para sobreviver, certo? Depois, por outro lado, temos aqui a caravela, que era ideal para navegar junto à costa, e não esquecer que a expansão marítima portuguesa se inicia então pela costa de África, verdade? Portanto, a caravela era adequada para essa fase da época da expansão marítima, por ser ideal para navegar junto à costa. Já a nau, que surge no século XVI, era ideal para grandes viagens intercontinentais. Foi, por exemplo, usada na carreira da Índia, que vamos abordar um bocadinho mais à frente. E assim, houve aperfeiçoamento e progresso não só das embarcações, mas também, e das técnicas de navegação, mas também dos instrumentos utilizados para navegar. A bússola indicava o norte e, como percebemos pelo vídeo, por isso, os navegadores teriam que ir, se queriam ir para a África, teriam que ir para sul, verdade? Com o astrolábio, a balestilha e o quadrante, era então medida a altura dos astros e assim calculava-se a distância percorrida através da posição do Sol durante o dia e da estrela polar durante a noite. Temos aqui imagens de uma bússola, de um quadrante, de uma balestilha e de um astrolábio. Se sentirem curiosidade em perceber melhor como é que eram usados estes instrumentos de navegação, por que não propor à vossa família ou à vossa turma que desenvolva um projeto sobre este tema? Sim, vamos então avançar. O que é que aconteceu, afinal, nesta época? Que datas importantes é que devemos ter em consideração? Temos aqui uma linha de tempo, um friso, que começa aqui no ano de 1400 e vai até o ano de 1500. Portanto, aqui vamos ver datas que correspondem ao século XV. Então, em 1415, os portugueses conquistam a cidade de Ceuta, que fica no norte de África. Em 1419, os portugueses chegam ao arquipélago da Madeira. Só em 1427 é que os portugueses chegam àquele que é hoje em dia a região autónoma dos Açores, ao arquipélago dos Açores. Em 1434, superaram uma etapa muito importante desta época da expansão marítima portuguesa, que foi dobrar o cabo bujador. Quando dizemos dobrar o cabo, significa que conseguiram passar pelo cabo, ok? Atenção que eu vou usar algumas vezes esta expressão, está bem? Dobrar o cabo do bujador significa que os navegadores conseguiram ultrapassar aquela etapa da viagem e passar para além desse cabo. E reparem que só em 1488 é que os portugueses conseguem dobrar aquele que ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança. Já vos vou falar um bocadinho mais sobre este nome e porque é que eu disse ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança, porque até aqui não tinha essa designação. Assim, a expansão marítima portuguesa iniciou-se em 1415, no século XV, no reinado de Dom João I e começou com a conquista da cidade de Ceuta. Um dos primeiros obstáculos foi então a passagem do Cabo Bujador, em África, que acabou por ser dobrado em 1434 pelo capitão Gilianes. Só em 1488 é que Bartolomeu Dias conseguiu passar aquele que se passou a designar por Cabo da Boa Esperança. E é esta viagem, estas etapas de várias viagens, que nós vamos conseguir perceber melhor através do vídeo intitulado A Expansão Portuguesa de Ceuta ao Cabo da Boa Esperança. É um recurso disponível na aula digital. Prestem então muita atenção a este conjunto de etapas do início da expansão marítima portuguesa. Em 1415, uma poderosa armada comandada por Dom João I conquistou a cidade de Ceuta, no norte de África. Esta cidade muçulmana era muito importante, pois aí chegavam rotas de ouro e de especiarias. Era um porto de controlo dos barcos que passavam pelo Estreito de Gibraltar e uma base de piratas que atacavam os barcos cristãos no Mediterrâneo. A conquista de Ceuta foi rápida, mas tornou-se um fracasso. Os muçulmanos desviaram as rotas comerciais,
e a cidade passou a ser atacada com frequência. Assim, os portugueses aventuraram-se nas viagens de descobrimento através do Oceano Atlântico. O infante Dom Henrique, filho de Dom João I, foi responsável pela organização de muitas das viagens marítimas, tendo o apoio de seu irmão, Dom Pedro. Em 1419, os navegadores João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira chegaram à ilha de Porto Santo e, no ano seguinte, acompanhados de Bartolomeu Perestrelo, chegaram à Ilha da Madeira. Por sua vez, em 1427, Diogo de Silves atingiu as ilhas de Santa Maria e São Miguel e depois as ilhas do arquipélago central dos Açores. Em 1434, Gilianes dobrou o Cabo Bojador. Assim, passou a ser possível avançar ao longo da costa ocidental africana, logo chegar à região do Ouro. A partir daí, as expedições sucederam-se a bom ritmo. Quando Dom Henrique morreu em 1460, os portugueses tinham já chegado ao arquipélago de Cabo Verde e à Serra Leoa, a mais de 4.000 quilómetros do Algarve. O rei Dom Afonso V interessou-se pelas conquistas no norte de África, tendo conseguido tomar as praças de Arzila, Tanger e Alcácer Seguer. Dom Afonso V continuou com as descobertas ao longo da costa africana, mas de modo diferente. Em 1469, arrendou por 5 anos a exploração da costa africana ao burguês Fernão Gomes. Para além do pagamento de uma renda, Fernão Gomes comprometia-se a explorar para sul, em cada ano, 100 léguas de costa. Neste período ficou a conhecer-se todo o Golfo da Guiné até ao Cabo de Santa Catarina. A partir da passagem do Cabo de Santa Catarina, o príncipe Dom João, futuro Dom João II, passou a dirigir a expansão. Desejava chegar à Índia por mar. Em 1482, por sua iniciativa, Diogo Cão chegou à foz do Rio Zaire e, em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas no extremo sul do continente africano. O feito de Bartolomeu Dias provou que existia uma passagem marítima do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Na expectativa de poder atingir a Índia por via marítima, Dom João II passou a chamar-lhe Cabo da Boa Esperança. Então, através deste vídeo, conseguimos perceber que a expansão marítima portuguesa começou em 1415 com a conquista da cidade de Ceuta, no norte da África, e que foi decorrendo em várias etapas ao longo da costa de África. Nós hoje paramos aqui a nossa viagem no tal Cabo das Tormentas. E porquê que era designado Cabo das Tormentas? Porque era, de facto, muito difícil de dobrar. Era uma zona com o mar muito agitado, em que havia tempestades muito fortes e, por esse motivo, não era muito fácil de dobrar. Assim, as viagens foram sucedendo e os portugueses foram viajando ao longo da costa de África até chegar ao ponto em que se podia concluir que havia, sim, ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Chamar aqui a vossa atenção para o documento 1, Avanços na Costa Africana, em que conseguimos perceber que, de facto, foi por etapas que se foi concretizando a expansão marítima portuguesa. Vamos então avançar e vou agora mostrar-vos como é que seria a vida a bordo de uma caravela ou de uma nau. Até ao Cabo Bojador foi utilizada uma embarcação designada de barca. A partir daí, utilizou-se principalmente a caravela. Já pensaram nisto? Como é que seria a vida a bordo de uma destas embarcações? Não esquecendo que a tecnologia daquela época era muito diferente da atual. Através de um excerto de um documentário intitulado Caravelas e Naus, um choque tecnológico no século XVI, vamos então tentar perceber como é que seria viajar a bordo de uma destas embarcações.
Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Da idade dos mundos fechados, dominado por medos e mitos, à idade do mundo em movimento, Portugal esteve na vanguarda. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão. O que é espantoso acerca das explorações portuguesas do século XV ao século XVI é que fizeram com que um pequeno país europeu formasse um enorme império espalhado pelo mundo. E isto só foi possível porque houve embarcações capazes de enfrentar mares nunca antes navegados, vencendo medos e tempestades nunca antes vistas. Mas afinal, que navios seriam esses que permitiram viagens tão extraordinárias? Instituto Superior Técnico de Lisboa. Nuno Fonseca é engenheiro naval e dirige um trabalho de investigação que pretende revelar como seria uma embarcação que fazia as mais longas viagens dos descobrimentos portugueses. Portanto, é evidente que Portugal, nesta altura, dominava a tecnologia de construção naval. Estes navios eram dos mais avançados que faziam naquela altura. Eram tecnologia de ponta. Visto por esse lado, é parecido com o vai-vem espacial. O vai-vem é o melhor que se pode construir na aviação espacial. Da mesma forma, os navios construídos para as descobertas eram os melhores navios da altura. Estamos a falar da utilização de tecnologia de ponta. É o melhor que há em cada momento. Simplesmente uma coisa é ir para o espaço com a parafernália imensa de computadores atrás e com uma capacidade de programação e preparação das viagens que existe hoje em dia, e outra coisa é ir para o mar no século XVI. Era muito mais difícil a vida a bordo dos navios veleiros no século XVI do que viver a bordo do Space Shuttle. Então, como acabaram de perceber, através deste vídeo, de facto, a vida a bordo de uma destas embarcações não era de todo fácil, ok? Por hoje, o nosso vlog chegou ao fim. Despeço-me, fiquem bem, até ao próximo vlog.